Só um versículo, o primeiro versículo, Apocalipse 13. Nós estamos aí, né, nessas... bem recente, né, a morte do Papa. Aí eu quero somente esclarecer aqui algumas coisas que é importante para nós, né? Importantíssimo. Quem prega a palavra, muitas vezes ele não é entendido, porque as pessoas, elas não querem entender aquilo que você está falando, mas elas querem o que está no seu coração. Então, muitas vezes, você é mal compreendido. Então, as pessoas já têm algo dentro do seu coração guardado, que elas acham que é aquilo. Aí, quando você vem que prega, que não é aquilo que elas pensam, aí as pessoas não querem. Você fala uma coisa, elas entendem outra, porque elas não querem entender aquilo, elas querem que diga o que já está lá dentro, o que elas pensam, certo? O que está já dentro do seu coração. As pessoas, elas estão assim. As pessoas, elas querem tanto que uma profecia se cumpra, que elas acabam perdendo a prudência, acabam perdendo a cautela, a prudência, o pensar, porque querem que aquela profecia se cumpra o mais rápido possível. Mas não é assim, só vai se cumprir no tempo de Deus. Então, quando esse Papa aí entrou, esse Francisco, aí veio um monte de gente da mensagem, começou a dizer que seria o último Papa. Por quê? Observe só que a besta está em Apocalipse 13. E a gente sabe que besta nas escrituras quer dizer um poder. É um poder que está aí. Existe a besta que é domesticada e a besta que não é domesticada. Você pegar, besta é um animal de grande porte. Se pegar um cavalo é uma besta, mas um cavalo pode ser domesticado. Então existem duas palavras no original para besta. É zum e terium. Zum é besta domesticada. E terium é besta que não pode ser domesticada. Então assim, um leão é uma besta, mas não pode ser domesticado. Estão entendendo? Mas já o cavalo é uma besta, mas pode ser domesticado. Então no caso do cavalo seria o quê? Zum. No caso do leão seria o quê? Terium. Besta que não pode ser domesticada e besta que pode ser domesticada. A Bíblia diz que Jesus vem montado em um cavalo branco. Uma besta que pode ser domesticada. Só um exemplo que nós estamos dando. Essa besta simboliza o quê? Poder. Toda vez que a Bíblia fala sobre besta, quer dizer poder. Seja o poder para o bem, seja o poder para o mal. Só que aqui era uma besta, um animal terrível que João viu na visão. Isso é um poder tão grande, tão terrível, que não pode ser domesticado por Cristo, pelo Espírito Santo. Jamais. Jamais pode ser dominado pelo Espírito Santo. Jamais. Esse poder que a gente sabe é quem? A Igreja Católica. Este poder que está aí, esta besta, que jamais pode ser domesticada pela palavra, por Cristo. Então é uma besta que não pode ser domesticada. Então você entende, você vê. Quando Eliezer foi atrás de uma noiva para Isaac, disse que ele encontrou Rebeca, e Rebeca veio montada em um camelo, e o camelo é uma besta. Isaac tipifica Cristo, Rebeca a noiva, o camelo, o Espírito Santo, que transporta a noiva para se encontrar com Cristo. Então você tem aqui uma besta domesticada, que é domesticada pela palavra. Só um exemplo, que besta poder domesticado pela palavra. Está entendendo? Mas no caso aqui, jamais poderia ser domesticada, jamais poderia ser domada pela palavra. Então esta igreja, esse sistema, que está cheio de nomes blasfemos. Aí o profeta William Branham veio e disse, o que é esses nomes blasfêmios? São as suas filhas, denominações. Se você vê uma igreja batista, assembleia, congregacional, adventista, tudo aquilo ali são nomes blasfemos. Ali não tem nada com a palavra. Ali está um local que colocou o nome de servir a Cristo. Mas na verdade aquilo são nomes blasfemos que desonram a obra de Deus. Então observe só. Aí quando esse Francisco entrou, e as pessoas doidas para que a profecia se cumpra, aí disse, agora é um Papa americano, ou seja, ele é da América, né? Então é americano, porque a Argentina fica no continente americano, então é um Papa americano. Olha aí, até aquele camarada lá que fala inglês lá, filho daquele baixinho lá, que eu não vou dizer o nome, vocês sabem quem é? Falou que seria o último Papa. Nos estudos dele falou, porque sabe falar inglês. As pessoas pensam, porque sabem falar inglês, eles sabem mais da mensagem de William Branham, porque sabem falar inglês. As pessoas pensam que sabem mais da Bíblia, porque sabem falar hebraico. Aí quem sabe falar hebraico, sabe mais da Bíblia. Está totalmente enganado. Deus não se revela por letras, por inteligência, por saber daqui da terra.
Ratzinger não tinha nada disso, mas adquiriu o poder da palavra falada. Era analfabeto, não sabia nem o que era uma letra hebraica. E adquiriu o poder da palavra falada, sem nada disso. Aí chega, é o último Papa. É o último. Esse é o último porque é um Papa americano da América. Vocês estão entendendo, né? Amém? Por quê? Agora, entenda só. O que ele tem de tão semelhante com Apocalipse 13, onde está a besta. Onde está aqui a besta. Observe. Esse Papa Francisco foi ordenado sacerdote no dia 13/12 de 1969. Olha só, olha o número 13 aqui. O Bento XVI renunciou em 2013. Esse Papa entrou também em 2013. No dia 13/3 de 2013, ele se tornou Papa. A idade dele era 76 anos. Se você somar 7 mais 6, dá 13. Quando ele foi dar a saudação, depois que foi escolhido Papa, ele falou 13 palavras. Então as pessoas pensaram assim, se a besta está em Apocalipse 13, e tudo que acontece com esse Papa é 13, e ele é um americano da América, então ele é o último. Mas aí quebraram a cara. Porque esse é o problema das pessoas, não sabem. Sabe o que é? Revelações privadas ou pessoais não pode ser discutida e nem pode ser falada. Nós não estamos aqui para trazer, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Aí eu começo a contar essa revelação para o povo, revelações privadas, revelações pessoais. Nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para propagar a Bíblia. É o que a Bíblia ensina. Nós não estamos aqui para propagar revelações pessoais. Tive uma revelação, tive uma visão, ou tive um sonho. Eu acho que é isso. Aí o William Branham disse, aí você vem e compara sua visão, sua revelação, ou seu sonho com as Escrituras. Se não estiver de acordo com as Escrituras, lance fora. Porque não é de Deus. Se tudo que você tiver nessa terra não estiver de acordo aqui, se você for propagar isso para outras pessoas, você está propagando algo que não é de Deus. Uma revelação privada, uma revelação pessoal, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vai ser assim. E a Bíblia diz como? Então as pessoas, elas estão vivendo muito de revelações privadas. E a gente não pode promover revelações pessoais. Tem que comparar com as Escrituras. Comparar com as Escrituras. Aí tem um irmão da mensagem dizendo que muita gente boa iria entrar no céu por ter feito obras na terra, por ter feito muitas coisas boas, iria entrar no céu. Aí eu perguntei para ele, onde é que está isso na Bíblia, irmão? Não, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso e aquilo. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não, mas as pessoas que fazem coisas boas, elas vão entrar. Mas onde é que está isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas fazem coisas boas também. Olha a parábola do administrador infiel. Aquele homem que foi demitido pelo seu patrão e disse, o que eu vou fazer? Trabalhar, mendigar não posso, trabalhar já sou velho. Não, eu vou fazer isso. Eu vou chegar para aquelas pessoas que devem tanto e vou dizer, toma tua conta e paga. Se tu deve 100, toma tua conta e paga 80. Porque eu vou ajudar. Aí Jesus disse, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Os filhos das trevas está perdido. Estão entendendo? Então o filho das trevas praticando boas obras. Mas não é pela boa obra que ele praticou que ele vai ser salvo. Não. Ninguém vai ser salvo por obras. Você só é salvo pelo sangue de Cristo, pelo que Cristo fez, por aceitar o que Cristo fez. Não é por aquilo que você praticou. Agora, quem aceita o sangue, quem recebe o que Cristo fez e é salvo, deve praticar as boas obras. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Essa é a diferença. Boas obras porque fui salvo. Não para ser salvo. Tem que entender isto. Nunca serei salvo por boas obras. Agora, depois de salvo, posso praticar as boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Então, se eu declaro ter a fé em Cristo, eu devo também praticar as boas obras. Porque eu adquiri a fé de quem é bom. Então, eu devo praticar também o que é bom. Inclusive as boas obras. Então, as pessoas começaram com revelações pessoais, gente. Conjecturas pessoais. É o último. Aí está o último Papa. Esse é o último. Amedrontando as pessoas. Foi o último? Não. Morreu. Vai entrar outro.
E se esse outro não for o último, eu vou dizer que é o último? Não. Vou ficar esperando nas Escrituras. As Escrituras dizem que vai acontecer, então eu fico com as Escrituras. Agora começaram a fazer um monte de conjecturas pessoais, dizer isso, dizer aquilo, que é o último, porque é um americano, a Argentina está no continente americano, então o que o irmão Breno quis falar foi isso e aquilo, então começa a fazer, aí as pessoas fazem, sabe o quê? Sabe o que acontece? Aí é um prato cheio para as denominações falar que o William Breno é falso, por causa dessas pessoas que vivem falando essas coisas. As pessoas não têm prudência, eles querem o cumprimento da profecia, eles querem rapidamente, não tem prudência, começa a falar o que não deve. Aí acaba prejudicando a si próprio e prejudicando a mensagem. Lembra aquela eleição dos Estados Unidos, quando Hillary Clinton foi candidata? Muita gente disse, agora vai, a mulher vai ser eleita, as pesquisas dizem isso e aquilo. Foi não. Quebraram a cara. Aí agora, muitos vão quebrar a cara agora. Estão quebrando a cara. Não disseram que era o último? Gente, uma coisa é certa assim, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, que enquanto aquele que o detém estiver aqui, não será revelado o iníquo. Ele diz lá na sua carta, lá nos Tessalonicenses. O que o detém é o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai sair da terra quando a igreja sair também da terra. Então será revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, será revelado o plano total. Mas nós não estaremos mais aqui na terra, não. Então, tem que sair o que o detém. O que o detém é o Espírito Santo. O Espírito Santo sai junto com a igreja. O mundo fica a mercê aqui do diabo. Então, eu devo analisar o que está nas Escrituras. Essas coisas não verá. Sei que antes aconteça a apostasia. Eu estou vendo a apostasia. Muitas coisas acontecendo. Nós sabemos quem é a besta. Nós sabemos quem é este poder que está aí. Uma besta que emerge do mar. Mar quer dizer o quê? Multidões, nações e povos. É multidões com eles, com esta besta, com este poder. 7 cabeças são 7 montes. Esta igreja, este poder, Roma está edificada sobre o quê? 7 montes. Poder que está numa cidade, e numa cidade tem um estado, e tornar esse estado o menor país do mundo, chamado de Vaticano. Ali é o menor país que existe na terra, é o Vaticano. E fica onde? Em Roma. E Roma está edificada sobre o quê? Sobre 7 montes. Que poderio é este que está edificado em uma cidade que tem 7 montes? Quem? A Igreja Católica. Esta é a besta que emerge do mar, que emerge da multidão. Multidões estão esperando ansiosamente quem será o próximo que vai exercer o poderio máximo desta igreja. Multidões estão aguardando o pontífice máximo emergir. Os que a Bíblia diz, a besta que era, não é, mas está para emergir. Quem era a besta? Vamos recapitular aqui. Quem era? Francisco, né? Não é, porque morreu. Mas está para emergir agora outro que vai surgir para dominar. Morre o homem, mas o poder fica. O poder não passa. Estão entendendo? O homem vai, mas o poder continua. Esse poderio não se acaba. Quem só vai destruir esse poderio que está aí, essa besta, é Jesus Cristo. Mas ninguém tem poder para destruir eles. Só Jesus Cristo. E essa besta, este poder, a Igreja Católica, vai adquirir mais poder ainda, gente, porque eles têm 10 chifres. E o profeta diz, 10 chifres são 10 reis comunistas que darão o seu poder à besta. Ora, se a besta que emerge do mar, esse poderio, a Igreja Católica com a sua sucessão de papas, era e não é, mas está para emergir. O que domina? O que tem o domínio sobre este poder? Diz que tem o apoio da segunda besta. Vai ter o apoio da segunda besta.
que é quem? Os Estados Unidos. E vai ter o apoio de mais 10 reis, os 10 chifres, porque chifre nas escrituras quer dizer poder, então vai chegar na força máxima. Já é uma potência de força nessa terra de parar a guerra, de mudar calendário, de fazer isso, de colocar carnaval, botar o calendário da forma que eles querem. Quarta-feira de cinza depois do carnaval e acabou-se. Eles botam do jeito que eles querem, eles mudam reinos. Mas a Bíblia diz lá em Daniel, o santo que virá acabará com esse poder. Amém. Glória a Deus. Mas eles têm poder para fazer isso. Mudar calendário, transformar reino, tirar reis do poder. Eles têm. Mas só tem um que pode destruir esse poder. É o santo que vem. Jesus Cristo, Daniel diz, o santo que virá acabará com ele, acabará com esse poder. Então aí você vai entender o seguinte, que a pessoa tem que ficar quieto. Sabe lá quem vai ser? Se for aquele negro lá do Quênia, deve ficar quieto, porque só Jesus Cristo sabe o dia e a hora, o tempo determinado, só Jesus Cristo sabe. Se ainda tiver eleitos para nascer nessa terra, para crescer e para ser alguma coisa, para ser um pregador, alguma coisa, só Deus sabe. Eu não posso perder a prudência de querer antecipar as coisas, de querer que as coisas se cumpram rapidamente, porque eu quero ir para o céu. Sim, todos nós queremos ir para o céu. Mas não posso perder a prudência de começar a dizer que isso é o último, começar a dizer isso, começar a dizer aquilo. Não. Quando João olhou aquilo ali, era um animal terrível. Era um animal tão terrível. Ele vê na visão um animal. A Igreja Católica diz assim, ó, você não pode ler Apocalipse não, porque você fica com medo. É terror. Bom, de forma literal é terror. Se você olhar um animal que diz assim, a besta que via era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e seu trono e grande poderio. Um animal que semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. Que animal é esse? Quem pode? Era tão feroz. Ele viu na visão um animal mesmo. Mas aquilo era símbolos, símbolos, parábolas e metáforas. É assim que a Bíblia é escrita. Só os que têm a revelação conseguem compreender. Então essa besta quer dizer o quê? Um poder que está na terra. E esse poder é capaz de devorar tudo. Só Jesus Cristo pode barrar esse poder. E mais ninguém. E ainda recebe o poder de quem? Do dragão. Satanás. Tudo ali é do diabo. Não tem nada de Deus. Nada. É um sistema tão grande, tão enorme, que papas não são enterrados. Você sabia que papas não são enterrados? Não. Lá no subterrâneo lá, eles guardam eles lá. Esperando que eles voltem um dia, mas vai voltar, vai muito voltar. Volta não. Está lá, eles botam um material neles lá, e papas estão lá. Eles mantêm eles lá. Enquanto o povo está ali em clamor, em luto, lá embaixo do subterrâneo, eles estão lá. Aguardando que eles voltem. Porque não tem nada de santidade ali, não tem nada de coisa boa ali, certo? Mas aparenta ser coisa boa, se veste de branco, reza o Pai Nosso, Ave Maria, tudo isso, e o povo pensa que é bom, mas não tem nada de bom, ali é o poder do dragão. Me diga uma coisa, se uma pessoa chegar para você com um garfo tridente na mão, um rabão, um chifrão, não é fácil de decifrar que isso é do mal? Não, Vinícius, se alguém chegar na tua porta desse jeito, não é fácil não, você não vai abrir nem a porta. Agora se o cara chegar vestido de branco, bem vestidinho, tal, opa, tal, nós somos fulano de tal, queremos conversar um pouquinho aqui sobre a Bíblia, sobre isso, sobre aquilo, a aparência de enganar. Mas se o cara chegasse com um chifrão, um rabo atrás, e uma coisa, você não ia abrir nem a porta. Porque é fácil de decifrar, é fácil de discernir, é fácil de conhecer que aquilo ali está a aparência do mal, mas vem com a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Esse aqui é o problema, que a maior mentira é 99% da verdade.
Quando a mentira é descarada, você descobre logo. Mas quando ela é 99% da verdade, só falta 1%, irmão João, 1%, aí é pior. É jogar um litro d'água num litro de leite, fica mais fácil de descobrir. Agora jogar um pingo d'água num litro de leite, adulterou do mesmo jeito. Está adulterado. É difícil de descobrir. É como o cara que vendeu o leite, botou as cabeças de prego dentro, né? Chegou, foi botar água dentro, botou as cabeças. Quando o cara viu, botou a cabeça de prego dentro. Ah, o leite é falso. Aí é falso. Agora se o cara botar um pinguinho de água mineral, só um pingo só, no litro de leite, quem vai descobrir? É tão difícil. É tão difícil. Engana. Mas adulterou do mesmo jeito. O cara que botou a água lá do rio e botou o pingo de água mineral, adulterou da mesma maneira. É adultério. Tirou o original. Então se você tira o original, para Deus é a mesma coisa. Então vem com uma aparência tão parecendo, mas aquilo só para enganar. Só para enganar. Só é o poder que emerge do mar, da multidão, de tantos povos, línguas, nações, só para enganar. Mas a Bíblia tem resposta, diz assim: e aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida adorarão a besta. Gosta desse sistema, dessa religião, que apresenta coisa fácil, coisa tranquilo, que não fala contra o pecado. As pessoas gostam. Aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, adorarão a besta e a sua imagem. A besta que era e não é, mas está para emergir. Ora, todo mundo estava idolatrando Francisco. Quando entrar o outro, eles vão idolatrar do mesmo jeito, da mesma maneira, vão agir da mesma maneira com ele. A besta que era e não é, mas está para emergir. Estão entendendo? Da mesma forma eles vão adorar. Da mesma forma eles vão se comportar. Eles vão dizer, isso aí é assim, assim, assim. Não. Estão aguardando, estão ansiosos para ver quem é. Para ver quem vai tomar de conta do poder, deste poderio grande. Então você vai ver o seguinte: quando você vê nesta igreja, esse sistema, que tem filhas espalhadas pelo mundo, que são as denominações, que não tem a revelação também, esse sistema todo, você vai ver que esse sistema é um poder grande. E neste poder está montado, nele, tem um que governa, que toma as decisões. E ele vai ser levantado agora para continuar montado neste poder. A besta. Mas existe outro poder maior do que isto, o Espírito Santo, que está conduzindo também um povo, dirigindo um povo em direção a quem? A Cristo, ao céu, à glória. Assim como o camelo levou Rebeca até Isaac, sobre a mensagem de Eliezer, o Eliezer simboliza o profeta. Sobre esta mensagem, nós estamos montados no camelo para se encontrar com Isaac. Olha, sua paixão, seu amor é Isaac, não é Eliezer não. Porque se Rebeca tivesse se apaixonado por Eliezer, ela estava perdida. Mas ela se apaixonou por quem? Por Isaac, que ela não viu. Ela viu Isaac? Viu não. Só viu no dia que se encontrou com ele. Nós vemos Cristo? Não. Mas nosso amor é para ele. Não é para Eliezer, o profeta não. Tem gente aí botando amor no profeta. E até no filho dele. Não. É em Cristo que você tem que olhar. Agora a mensagem que ele deixou, nos ensinou, aí se encontrar com quem? Com Cristo. Levado por quem? Por ele? Não. Pelo camelo. Quem é o camelo? O Espírito Santo. O poder que está levando a noiva para se encontrar com o noivo. É o Espírito Santo. E aí também existe outro poder que está levando o povo para o inferno. É esse poder, essa besta. É um poder que está levando as pessoas à perdição. Mas existe um poder que está levando uma noiva para a glória, para o céu, para a eternidade. E esse outro poder está levando para o inferno. Vai acabar esse poder? Não. Diz a Bíblia assim, que Cristo, quando vier, vai esmagar essa grande Babilônia, essa confusão. E a pedra que foi cortada sem o auxílio de mão, que não precisa de ajuda de ninguém. Você vai cortar uma pedra, ali, você usa a mão, tal, fala alguma coisa e corta. Mas essa pedra que veio, e esmiuçou a estátua, acabou com os reinos desse mundo, se tornou grande, essa pedra se tornou gigante, é quem? Cristo. Cortada sem auxílio de mão, não precisa de ajuda de ninguém. Ele vai acabar com os reinos desse mundo sem ajuda de ninguém.
E essa pedra vai crescer e vai estabelecer o seu reino na terra, o milênio, onde os seus viverão com ele 1000 anos. Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade. E nós precisamos de ti. Que o Senhor nos ensine com esta verdade. Que o Senhor nos alimente com esta verdade. Que o Senhor nos ajude. Sei que muitas pessoas não querem ouvir isto, meu Deus. Elas querem algo que afague o seu coração. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar a verdade para o povo. Doa em quem doer e fira quem ferir. Mas a verdade é a única coisa que liberta. Nós estamos aqui para propagar as Escrituras. Não revelações pessoais, não coisas privadas, mas a palavra. O importante é isto. É propagar aquele que nos salvou, que nos libertou, e aquele que vai destruir os reinos deste mundo. Vai aniquilar os reinos deste mundo. Cristo. Então nos ajude. Abençoe cada um, fortaleça e guie. Que ninguém esteja amedrontado com isso, mas que a pessoa esteja montada no camelo. Esteja com o Espírito Santo, que você vai chegar lá. Vai chegar no local onde Isaac está, onde Cristo está. Esta é a verdade. Nós precisamos de ti, Pai. Abençoe. Dê uma noite tranquila. E se houver amanhã, que o Senhor ajude, dê força, coragem, porque amanhã é dia de luta, de labuta, e nós temos que estar no batente. Abençoe, Pai. Ajude a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.